Seta do tempo. Todo mundo sabe que o tempo flui em uma única direção e tem uma aceleração também. Aqui na Terra, essa aceleração é cerca de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isto é a aceleração gravitacional. Na Lua, cai bem mais lentamente, né? Ou seja, a aceleração gravitacional é menor, cerca de 1,6 metros por segundo ao quadrado. 1/6 da gravidade da Terra. Se isto estivesse caindo onde a aceleração da gravidade é bem maior, por exemplo, nas proximidades de um buraco negro, a velocidade seria... Isso está me incomodando. Mas como o universo é relativo, a questão de tempo, tudo depende do observador. Quanto maior é o corpo massivo, mais devagar o tempo se passa. Enquanto um observador atemporal vê um corpo sendo atraído pela massa da Terra, em comparação, se esse mesmo corpo estivesse caindo num buraco negro, seria como se ele estivesse parado no tempo. Vamos ver... Espera um pouco, pessoal. Isso realmente estava me incomodando. Seta do tempo. Vamos ver como é que funciona? Meu nome é Delcídio e eu tenho uma caneta e papel. Pessoal, agora há pouco eu disse que o tempo flui e tem uma aceleração. Para quem não assistiu ainda, eu recomendo ver o meu vídeo sobre a gravidade na mecânica quântica, onde eu explico o que é a gravidade, portanto tudo relacionado ao tempo. E nesse vídeo aqui eu irei mostrar o porquê. Eu chamo de universo tabuleiro de xadrez. Vamos lá então. Não conhece, né, esse jogo, né? Esse jogo de xadrez milenar. Quem não conhece, né? Aí está, cada uma peça em seu devido local. É tão conhecido, tão bem elaborado, né? Onde cada peça se move, né, em um determinado jeito, né? Ela move, depende da peça, né? E ela se move de determinada maneira, né? Então, o que acontece nesse jogo? A peça se move de acordo com o seu formato. E vamos relacionar este jogo com o nosso universo, que ele é cheio de partículas e cada tipo de partículas se move de uma maneira, né? De uma maneira específica. Assim são as partículas do nosso universo real. Ela tem um movimento específico, mas diferentemente do que é no jogo do tabuleiro de xadrez, onde a peça pode ser tomada pelo adversário, no mundo real isso não acontece, certo? Vamos mudar um pouco a regra para a gente entender o que é o universo tabuleiro de xadrez. Suponhamos que a peça não pode ser tomada pela outra, mas ela impede que esse movimento chegue para esse determinado local. O movimento possível para esse cavalo é onde tem, né, onde tem a casa livre, né?
onde não tem a casa livre, ele não pode tomar a peça, ele simplesmente pode ir para o lugar onde não tem peça. Vamos combinar essa regra dessa maneira, né? Então, o que acontece? As peças irão se movimentando e com o tempo elas vão se embaralhando e tomando seus devidos locais. O que acontece onde tem mais peça e ela quer se movimentar, mas ela não pode porque está sendo obstruída? Ela não se movimenta. Ela não se movimenta nesse período de tempo. E só vai se movimentar quando o seu espaço estiver livre. E vamos combinar também, pessoal, que o movimento de cada peça ele se dá ao tempo mais rápido possível. Assim, todas as peças que forem movimentarem, elas se movimentam mais rápido que elas podem se movimentar. Nesse caso desse peão, ela não pode se movimentar, então ela vai ficar parada. Enquanto que as outras peças, o tempo todo, elas estão se movimentando quando ela tem o espaço livre. E sim, assim são para as outras peças que estão bloqueadas também, né? Se ela não tem espaço para sair daquela posição, ela permanece naquela posição. Muito bem, pessoal. Mudamos a regra para a gente entendermos o que é o nosso espaço-tempo. Muito bem, pessoal. Vamos dar uma limpada aqui nessas peças e vamos atentar somente no tabuleiro de xadrez, somente nas casas, né? Vamos imaginar que isso daqui seria o nosso tecido espaço-tempo. Nosso tecido espaço-tempo. Por que que ele é quadriculado assim, dessa maneira e bem dividido? Eu já disse em vídeos anteriores que o espaço-tempo ele não é infinito para menor. Para maior ele pode até ser, mas para menor ele não é. E justamente o limite mínimo do espaço-tempo nós chamamos de comprimento Planck. Comprimento de Planck, que equivale, vamos colocar aqui, 1,616119 vezes 10 a menos 33 metros. Esse é um número bem pequeno, né, pessoal? Menos 33 casas. Então aqui essa vírgula pula 33 casas para a esquerda de metros, dividido por 10, né? Dividido por 10 cada vez que pula uma casa. Então é um número bem pequeno. Cada casa dessa equivale a 1,616119 vezes 10 a menos 33 metros. Bem pequenininho, né? Isto aqui corresponde, pessoal, ao percurso que a luz percorre no vácuo no tempo de Planck. No tempo de Planck? Bom, vou explicar. Bom, pessoal, para simplificar, tempo de Planck é uma unidade de tempo, né? Imagine a velocidade máxima que se pode alcançar no universo. Quem que pode alcançar essa velocidade máxima? É a luz, né, pessoal? No vácuo. Ela alcança a velocidade máxima permitida pelo universo, né? Então, o tempo de Planck é o tempo que a luz tem para avançar o menor espaço possível, que nesse caso é o comprimento de Planck. Um está relacionado ao outro. Então, o tempo que a luz demora para sair de uma casa, que é o comprimento de Planck, para outra casa. Esse tempo aqui é o tempo de Planck, né? Tem uma formulinha que relaciona, né, isso daqui, e que o resultado desse tempo
é 5,5,39 12,47 vezes 10 a menos 44 segundos. Para você ver, né? É um tempo bem reduzido, bem curtinho também. É o menor tempo possível a luz pode sair de uma casa para alcançar a outra. Ela não consegue ir um tempo menor que esse. Então vamos ver o porquê também disso. Essa fórmula aqui, que é a constante de Planck, que está aqui, né? Constante gravitacional, a velocidade da luz e, no caso, é dado em segundos, só para entender o que está relacionado nessa fórmula, certo, pessoal? Voltando aqui na nossa escalinha do universo, que é o nosso tecido espaço-tempo. Vamos lá. Só que aqui nós estamos observando o nosso tecido em plano, né? Em 2D. Só que nós não existimos em 2D. Nós existimos em 3D, né, pessoal? Cada partícula ocupa uma casinha lá no espaço 3D. Por isso que eu trouxe esses cubinhos aqui, para estar representando o nosso tecido espaço-tempo em 3D. Imagina que está tudo empilhado assim, infinitamente para lá, infinitamente para cá, infinitamente para lá, né? Em tudo em 3D. Pessoal, e Planck é em referência a Max Planck, tá? Considerado o pai da mecânica quântica. Bom, vamos lá. Então, pessoal, nós estamos em espaço 3D, né? Em espaço 3D. Mas vamos estar representando aqui em 2D para a gente entender o que está acontecendo no nosso tecido espaço-tempo. Onde cada punhado de partículas, né? Nós estamos ali um punhado de partículas e cada punhado de partículas representa, né, um corpo, vamos assim dizer, né, que elas estão se interagindo juntamente uma com a outra e elas não conseguem se separar se não tiver todas indo juntos. Por exemplo, uma caneta, né, ela é um punhado de partículas e ela se movimenta no nosso tecido espaço-tempo em conjunto todas as partículas que estão dentro dela. Mas as partículas, elas tendem a fazer os seus movimentos particulares e dependendo das suas interações umas com as outras, elas tendem a levar consigo tudo aquele conjunto que estão, né, andando com ela, interagindo com elas. Então, quando uma partícula ela tende a se movimentar pelo tecido espaço-tempo, ela tem uma interação conjunta com as outras que tende a levar elas também, mesmo que as outras tenham os seus movimentos específicos, né? Os movimentos específicos, ela forçam que as outras tendem a ir também pela mesma direção. É uma eterna luta, né, pessoal? Cada partícula quer ir para um lugar específico. Eu vou mostrar uma imagem do movimento que os pássaros fazem e que parece que é um corpo que está em movimento, mas são um conjunto de vários indivíduos que estão movimentando e, de acordo com um líder ou um movimento que eles fazem um determinado percurso. É uma dança que eles fazem nos céus, né? Isso é muito legal. Isso também vale lembrar que as partículas podem estar. Isso vale lembrar bem que as partículas elas podem estar fazendo esse mesmo movimento também, né? Que elas interagem e quando acontece que tem em sua frente
quanto mais partículas houver nesse mesmo espaço-tempo, mais dificulta o movimento que ocorre entre dessas partículas. Mais dificulta o movimento delas. Imagina esse tabuleiro de xadrez, que ele é infinito. Pode ser infinito, né? Ainda não temos certeza se é ou não é. Ele pode ser infinito, porém, dentro dele, né, há uma infinidade também, podendo dizer assim, de partidas de xadrez, né? Vários jogadores jogando ao mesmo tempo. As partículas não podem tomar casas de outras, mas elas têm as suas interações. Elas se movimentam o mais rápido possível, né? Quando não estão limitadas, elas se movimentam. Tudo que no universo são partículas, né, massas bariônicas, tende a fazer os movimentos mais rápido possível, mas só que são mais pesadas, né? São mais limitadas. Seus movimentos, no caso o escorpião, ele movimenta uma casa só, enquanto que a rainha, ela movimenta todo o tabuleiro, quando não está limitada. A rainha seria como se fosse uma partícula de luz, né? Que ela movimenta todo o tabuleiro rapidamente. No caso, só que ela encontra um obstáculo e ela não atravessa esse obstáculo. Existem partículas que a gente conhecidas como os neutrinos, que elas atravessam obstáculos, né? Seria como o cavalo, que ele pula, né, os obstáculos. Seria uma combinação entre rainha e cavalo, os neutrinos, né? Se viajam rapidamente para vários lugares do espaço e atravessando obstáculos. Assim seriam os neutrinos. Seria uma combinação de rainha e cavalo. As outras partículas que são mais limitadas, às vezes estão presas ainda com outras, né? Que depende do movimento dos outros. Esses faz o movimento ainda mais lento, né? Vamos supor, uma pessoa, né, não consegue se locomover muito rápido, na velocidade mais rápida possível do universo, e muito menos atravessar coisas, né? Então nós estamos limitados às nossas partículas que nós contemos, né? Que formam nossos corpos. É a nossa limitação. Então é isso que acontece quando a gente chega em corpos supermassivos, né? Por exemplo, a Terra tem uma certa massa. Se a gente chegar na superfície do Sol, a gente que tem massa maior, a quantidade de informação perto do Sol é maior do que a quantidade de informação que tem perto da Terra, que tem na Terra. Então, por isso que o nosso movimento lá é mais difícil. Sendo mais difícil, o tempo demora-se mais. Assim também lá no buraco negro, né, pessoal? Tem a massa muito maior do que a de vários sóis. Então, lá no buraco negro, o tempo é praticamente que para, né? Porque as partículas não conseguem se movimentar. As partículas não conseguem se movimentar. Imagine um cubo de gelo. Cubo de gelo, pessoal. Esse cubo de gelo, as gotas de água nele seriam as partículas e o cubo representaria o interior de um buraco negro. Lá no interior do buraco negro, o cubo de gelo, as gotículas de água não estão se movimentando, elas estão paradas. E elas estando paradas, né, é como se o tempo estivesse congelado. O tempo lá no interior do buraco negro, ele não existe. Por quê? Porque as partículas não se movimentam. O que dá nosso compreendimento de tempo são os movimentos das partículas.
Assim como no tabuleiro de xadrez, a partida só começa quando começa o movimento da primeira peça. Se as peças não se movem, não está acontecendo o tempo no tabuleiro de xadrez. Não está acontecendo o tempo está congelado. Dessa maneira, pessoal, assim como a gente pode entender no início o Big Bang, né? Início de todo o nosso universo, que só pode dar o início do tempo a partir do que as partículas começaram a se movimentar. Antes dessas partículas não se movimentarem, não tem tempo, não existe o tempo. Nós entendemos como tempo como se fosse uma parte diferente do que é o nosso tecido, o espaço-tempo. Mas o tempo não é separado, ele é conjunto do nosso tecido. Assim como é dito 3 dimensões, né? As 3 dimensões de espaço, o nosso universo é considerado 3 dimensões espacial e uma temporal, que é o tempo. Só que o tempo não pode se separar das 3 espaciais, porque é através do movimento do tecido da partícula no espaço-tempo, no nosso tabuleiro, né? É o movimento que se dá essa impressão de tempo. Se todas as partículas no tecido espaço-tempo ficarem paradas em suas posições, o tempo não existe. Assim dá no buraco negro, né? Se todas as partículas estão paradas no tecido, não tem interações, ali não existe o tempo. Steve Hawking, vamos pegar aqui Steve Hawking. Steve Hawking uma vez disse que todas as informações que entram no buraco negro jamais sairão, estaria perdido para sempre, né, seu Steve? Que Deus o tenha, né? Então, tempos depois, ele mesmo contestou essa afirmação que ele tinha feito anteriormente, que informações que entram dentro do buraco negro podem sim ser recuperadas. Por quê? Porque os buracos negros, eles emitem certos tipos de radiações. E esse tipo de radiações está saindo do buraco negro. Então o buraco negro não é uma coisa que só entra informação, ele libera informação também. Então essa liberação de informação dos buracos negros significa que, perdendo informações, ele vai ficando menor, chegar ao tempo que ele deixará de ser buraco negro. Vamos relacionar de novo o nosso buraco negro com um cubo de gelo. No cubo de gelo, pessoal, o que acontece? Na superfície do gelo e no interior do gelo. A superfície do gelo, né, vai estar, se você colocar ele num ambiente mais quente do que o próprio gelo, ele vai derreter, né? O gelo, ele derrete de que forma? De dentro para fora? Não, ele derrete pela superfície dele e vai se derretendo para dentro. Assim a gente pode entender que é o buraco negro também. Como um cubo de gelo, as informações que entram dentro do buraco negro, elas estão paradas lá. Somente aqueles que entraram primeiro, né? As que entraram primeiro estão mais para o centro. Então elas estão paradas, elas não estão tendo interações. No caso da superfície do buraco negro, que é o gelo derretendo, é isso que está liberando as informações. Então, para ser bem mais claro, o buraco negro, ele derrete dessa forma, perdendo informações. Então a segunda teoria de Hawking, contrariando a primeira, né, de que
as informações entravam no buraco negro e jamais saíam. É a segunda, falando que o buraco negro ele sim perde as informações, então é mais correta, por causa que o buraco negro derrete, né? Então, pessoal, vamos falar um pouco de Einstein, ou melhor, de ponte de Einstein-Rosen. O que seria a ponte de Einstein-Rosen, pessoal?